O que seria líquido modelador, resina modeladora, resina de molhamento, ou seja lá como você queira o chamar? Ele é constituído basicamente de monômeros resinosos de baixa viscosidade, ou seja, fluidos, portanto, majoritariamente monômeros de baixo peso molecular que são um pouquinho mais hidrofílicos e menos resistentes do que os monômeros de alto peso molecular que nós encontramos nas resinas compostas restauradoras. Mas então, para que serve o líquido modelador? Basicamente, para molhar o seu pincel de resina composta. Quando nós aplicamos um pincel úmido líquido modelador, ele desliza facilmente, deixando a superfície da resina composta mais lisa e uniforme. Além disso, as cerdas do pincel ficam unidas, evitando com que ela fique descabelada, então a longevidade do seu pincel também é aumentada. Mas vocês se lembram de que eu falei que o líquido modelador não tem resistência mecânica? Portanto, nós devemos tomar alguns cuidados durante a sua utilização. Primeiro, não abuse do líquido modelador. Então, para controlar o seu uso, pingue uma gotinha do líquido no dorso das suas luvas limpas, molhe o pincel e remova os excessos. Se você utilizar líquido modelador exageradamente, ele vai literalmente diluir a sua resina composta e reduzir a resistência mecânica dela. Segundo, nunca utilize líquido modelador para molhar espátula de resina composta. Isso porque para o pincel uma quantidade mínima de líquido modelador já é suficiente. Já para a espátula, para que ela pare de ficar grudando na resina composta, eu preciso de muito mais líquido modelador. Então, se a sua espátula está ficando aderida na resina composta, ou você deve investir em espátulas que tenham a pontativa mais refratária, ou durante a estratificação, limpe sempre a ponta da espátula com uma gaze seca. Dessa forma, ficam menos resíduos de resina composta na pontativa e ela fica bem menos grudenta. Terceira e última dica: nunca substitua líquido modelador por sistema adesivo. Isso porque o adesivo foi desenvolvido para promover a adesão entre o substrato dental e a resina composta. Portanto, contém monômeros hidrofílicos e solventes que também são hidrofílicos na sua composição. Isso porque ele precisa ter afinidade com a dentina, que contém água. Portanto, se você utiliza o adesivo para molhar o seu pincel, muito provavelmente você vai incorporar mais hidrofilicidade, ou seja, mais afinidade com a água na sua resina composta. E dessa forma a sua restauração ficará mais suscetível aos efeitos deletérios da água, como por exemplo, degradação hidrolítica e aumento nas chances de alteração de cor. Então, gente, diante de tudo isso que eu expus para vocês, o ideal seria que nós utilizássemos o líquido modelador somente na última camada da restauração, porque em tese nós removemos essa camada mais frágil, digamos assim, no acabamento e polimento. Mas na prática eu uso o pincel também nas camadas intermediárias da restauração. Então o que é que eu faço? Eu aplico o mínimo possível do líquido no pincel para que eu possa fazer a estratificação das camadas intermediárias e na última camada eu dou uma abusadinha, eu coloco um pouquinho mais de líquido modelador para que eu obtenha uma restauração mais lisa e uniforme. Então, se você gostou dessas dicas, já curta, comente, salve para revisar depois, mande para os seus amigos e nos vemos no próximo post.